Quem você pensa que é, hein? Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: quem você pensa que é? Então segura aí. Abra comigo na terceira carta de João. Terceira João 2. Terceira carta de João 2. A minha versão diz o seguinte, queridos: amado, ora para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Glória a Deus, é isso aí. Como está essa versão que vocês colocaram? Deixa eu ver. Interessante, NVI. Amado, oro para que tudo vá bem com você, para que esteja tão saudável fisicamente, como é espiritualmente. Interessante. Coloca a versão do King James para ver se bate com a minha, porque o meu NVI é diferente desse daí. Como é que tá aí? Vamos lá, coloca aí pra gente todo mundo ler junto. Aí, essa aí é legal. Vamos ler todo mundo junto aqui? 1, 2, 3 e... Amado, eu desejo acima de todas as coisas que tu possas prosperar e em boa saúde, assim como a sua alma prospera. Glória a Deus. Coloque a Bíblia bem perto do coração. Pode respirar bem profundo. Conforme você respirar, você vai acalmar o seu ânimo, vai até acalmar esse calor que você está sentindo, vai também passar. E começa a falar agora com o Espírito Santo de Deus. Peça para que o Espírito Santo fale com você, porque Ele está aqui. Nós temos entregado o nosso louvor, a nossa adoração na presença do Senhor. Agora é hora de ouvir com tranquilidade aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus está aqui. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Como eu sou feliz por cada vida preciosa que está aqui. Eu amo cada uma destas vidas, Senhor. E eu sei que o Senhor ama muito mais do que eu. Por isso nós estamos aqui reunidos como igreja, como família, para ouvir a tua voz. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas não há outro lugar melhor do que estar na tua presença. A tua presença é o que nós desejamos, é o que nós queremos. Nós desejamos, Senhor, a formosidade da sua presença. Por isso queremos que o Senhor fale conosco nesta noite, neste começo de ano. Estamos já consagrando este ano de 2026 em tua presença, nas tuas mãos, nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, nossos ministérios, a nossa igreja. Já consagramos agora tudo a ti, Senhor, porque tudo te pertence, é tudo para o Senhor, porque é por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Nós cremos e entendemos esta palavra, e hoje nós nos submetemos debaixo da tua potente mão, sabendo que o Senhor no seu devido tempo nos exaltará para a honra e glória do nome de Jesus. Tomamos posse antecipadamente desta palavra, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pode se assentar, amada igreja. Aleluia. E quem pela fé já sabe que Deus está aqui, dê um forte aplauso ao Senhor nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Qual que é a sua reação quando você ouve essa frase? Quem você pensa que é? Alguém já ouviu isso aqui? Levanta a mão. Algumas pessoas já ouviram, né? Alguém já usou esse recurso? Quem você pensa que é? Quem já usou esse recurso? Levanta a mão. Olha, para nós brasileiros é quase inevitável quando a gente ouve essa frase, né? Quem você pensa que é? Não tem como a gente não associar algum tipo de intimidação, né? Se nós ouvirmos. Às vezes nós falamos, né? Queremos usar como recurso, como repreensão, porque é assim que soa esta frase. Para nós brasileiros, soa como repreensão, como confronto, como tentativa de diminuir alguém. Você não deveria estar neste lugar. Este lugar não te pertence. Você não é tudo isso que você está pensando, não. Baixa a sua bola. Quem você pensa que é? Às vezes nós levamos essa discussão, esta frase, até para dentro de casa. Filhos com pais, pais com os filhos. Uma frase que não deveria ser usada, principalmente dentro dos nossos lares. Só que quando a gente retira, pastor Ted, essa frase desse contexto cultural brasileiro, para outra nação, para outros povos, vai fazer um sentido, uma frase como: quem você pensa que é? Não sei, eu posso discutir esse assunto agora com você. E agora, quando você pega esta frase e coloca num contexto talvez bíblico, ela ganha então nuance, vamos dizer assim,
existencial e espiritual. Porque eu posso mudar essa pergunta e fazer de uma maneira diferente. Quem você pensa que é na presença de Deus? Fale para quem está do seu lado. Quem você pensa que é diante de Deus? Eu mandei o tema, né, no grupo da técnica. Chegou lá? Então eu só escrevi. Será que eu não disparei a mensagem? Acredito nisso. Oh, aleluia. Como está a cabeça do pastor ultimamente, hein? Grupo da técnica. Não, eu mandei sim. Aí, quem você pensa que é? Mandei hoje. Tá lá. É o tema desta noite. Quem você pensa que é? Mas, reformulando, eu coloco agora diante de Deus. Por quê? Estamos no ano profético da mente de... Nós estamos no ano profético da mente de... Então, neste ano, é ano de nós pensarmos. Muita coisa você pensava de um jeito, vai começar a pensar diferente. E principalmente, Deus vai nos levar a pensar sobre muitas coisas. E sobretudo, a pensar sobre nós mesmos. Quem você pensa que é? E aí, tem muita gente já sendo confrontada no pensamento desde quando nós liberamos essa palavra. Eu também, tá, gente? Eu também. Então, não pense que as coisas estão acontecendo aleatoriamente, não. É ano de nós ativarmos os pensamentos de Cristo. E nós entendemos que hoje o céu está perguntando para nós, para mim e para você, quem você pensa que é. Porque a forma que você responde essa pergunta hoje vai determinar o limite do seu destino. Do jeito que você responder essa pergunta, vai definir até onde você vai poder caminhar amanhã. O jeito que você responde hoje essa pergunta vai definir o limite do seu amanhã. Quem você pensa que é uma pergunta diretamente do céu para você. Vai pensando. Vai pensando, porque essa frase vai sair completamente do contexto brasileiro. Porque hoje nós vamos vencer toda a visão limitada a respeito de nós mesmos. Porque a visão limitada de si mesmo bloqueia o destino. Vou repetir essa frase. A visão limitada a respeito de si mesmo bloqueia o seu destino. Então esta frase é poderosa para fazermos várias avaliações. E se nós não pararmos para pensar quem somos, jamais avançaremos para sermos quem Deus quer que a gente seja, para sermos quem verdadeiramente podemos ser. E à luz deste evangelho que pregamos neste altar, na presença de Deus, nós somos confrontados a rever a forma como nos percebemos. Essa pergunta é muito importante, porque Deus não vai apenas mudar o que nós fazemos. Deus, Ele quer mudar aquilo que a gente pensa, e aquilo que a gente pensa a respeito de nós mesmos. É a metanoia, a mudança de mente. É uma santificação que começa na mente e principalmente na cura da nossa identidade. Está na hora de você começar a enxergar como Deus enxerga. Porque ninguém vai viver acima daquilo que acredita ser. Eu sou isso mesmo. Tem como eu viver acima disso? Não. Eu sou um brasileiro limitado, destinado a viver apenas aqui em Santo André. Talvez você não fale isso, mas na sua cabeça você já tomou posse, já se formatou e se colocou dentro dessa caixa. Vai conseguir romper isso? Não, você não está pensando acima disso. Porque tudo que você vê, tudo que você toca nesta terra, tudo que você usufrui, já falei isso uma vez aqui, começou num pensamento. Este copo não surgiu fora do pensamento. Não foi um acidente que o cara estava lá no meio do vulcão, caiu areia lá e saiu no formato de um copo. Não. Saiu do pensamento de uma pessoa. Este pedaço de madeira aqui saiu da mente de uma pessoa. A cadeira que você senta saiu de um pensamento. E a sua vida? Você precisa começar a pensar a respeito da tua vida em Cristo. E a Bíblia está cheia de pessoas, eu separei alguns exemplos aqui, de pessoas que pensavam algo a respeito de si mesmas.
pensavam algo sobre si mesmas, só que Deus vem, chama cada uma delas para viver uma jornada de cura, de transformação e de mudança de pensamento. Deus está chamando cada um aqui nesta noite para uma jornada de cura, de transformação e de mudança de pensamento. Posso ouvir um amém? Quem conhece a história de Gideão aqui, levanta a mão. Lembra de Gideão? De forma resumida, está lá no livro de Juízes. Creio que está no capítulo 6. Isso, está no capítulo 6, isso mesmo. Deus chama Gideão, mas ele vem com respostas. Deus envia um anjo, representante de Deus. Fala com Gideão. E Gideão começa a dar escusas, começa a dar desculpas. E começa a falar: eu sou o menor da casa do meu pai. A casa do meu pai é a menor da sua tribo. A minha tribo é menor das tribos de Israel. E ele começa a falar: eu sou pequeno, eu sou menor, da casa do menor. E vai assim. Porque ele está com uma visão deturpada a respeito de si mesmo. No coração dele, ele carrega uma crença de desvalor. Ele desvaloriza a si mesmo. Desvaloriza a sua casa. Desvaloriza a sua tribo, o seu bairro, a cidade. Eu sou o bairro mais pobre de Santo André. Eu estou na periferia, eu estou no morro mais alto de Santo André. E eu estou, verdade, gente, no morro mais alto de Santo André está aqui do lado da gente. Eu já fui lá, dá para ver a Paulista. É dá atrás da minha casa. Aí você começa a colocar esses limites que vem da origem do quê? Da sua origem, que vem da sua origem, melhor dizendo. É um desvalor identitário. A minha identidade carrega um desvalor. Eu não sou para esta obra. Eu não sou para este chamado. Quem sou eu? Eu sou pequeno. Sou pequeno demais para aquilo que Deus propõe para a minha vida. E aí, eu volto a te perguntar: quem você pensa que é? Para carregar esse desvalor. Para carregar essa identidade fragilizada e machucada e vulnerável. Sou pequeno demais para isso. Só que o Deus que está te chamando é um Deus grande, que faz grandes coisas e grandes obras. E a maior obra que Ele vai fazer vai ser na sua vida, porque a salvação já começou. Então deixa esta salvação operar poderosamente na tua mente e no teu coração. Se já começou, deixa essa obra ser completada até o fim. Não fique paralisado por conta da sua origem, por conta de onde você veio, te limitando a si mesmo. Gideão foi um caso, Moisés foi outro caso. Porque quando você pega a conversa de Deus com Moisés, tudo aquilo que Deus fala para Moisés, ele começa a falar: mas quem sou eu? É a primeira pergunta que Moisés faz para Deus, naquele chamado da sarça ardente. Lembra? Que a sarça ardia e não se consumia. Quem é da Penteca cantava essa música. Lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Não é? A sarça ardia não, a sarça ardia. Quem lembra dessa música, levanta a mão. Tá cheio de pentecostal aqui. Lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Moisés queria saber por que a sarça ardia e não se consumia. E aí vai a noite. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa revela a sua origem aí, meu irmão. E Moisés estava lá naquela sarça ardendo, Deus falando com ele. Ele fala: quem sou eu? E Deus continua falando. Aí fala: e o que eu vou dizer para que eles acreditem em mim? Não é? E se eles não acreditarem, Moisés vai devolvendo tudo isso no chamado dele. E por fim ele fala: eu não sei nem falar. Está abrindo a boca até agora, não para de falar. Eu não. Por quê? Porque ele tinha uma crença limitante de uma incompetência funcional. O cara tinha sido formado pelos melhores estudiosos do Egito. O Egito era a potência da antiguidade. Assim como os Estados Unidos hoje está para o mundo, era o Egito para o mundo da antiguidade. E lá que Moisés foi criado até os seus 40 anos. Passa 40 anos no deserto cuidando das ovelhas, lá dos bois,
do seu sogro Jetro. Quando Deus o chama, eles se acham incompetente funcional. Isso não é da minha competência. Quem eu sou? O que eu vou dizer para eles? E se eles não acreditarem em mim? Eu não sei falar. E aí começa a gerar nele um medo forte, misturado um medo com rejeição. Ele tinha medo de ser rejeitado pelos seus próprios. Ou seja, ele pensava assim: eu até posso ser alguém, fui criado no Egito, eu até estudei, fiz as melhores faculdades, eu até morei num bairro bom, mas hoje eu me acho incompetente para isso. Quem você pensa que é? Porque Moisés, ele achava que não era tão capaz aqui, ele não era como Gideão, que tinha aquele desvalor existencial, mas ele tinha esta baixa autoeficácia, ele tinha essa ansiedade, esse medo de ir, esse medo de ir e ser rejeitado. E às vezes você tem capacidade, tem medo de se apresentar, tem habilidade nas mãos e fica esperando o pastor se matando, colando as coisas tudo errado, fazendo piso quebrado, pintando 3 cores na mesma parede. Se quem sabe não se apresenta, eu sou obrigado a fazer, mas eu vou lá e faço errado. E às vezes você acha que a obra de Deus não, eles se viram. Não, estou dando exemplo na obra de Deus, mas pode ser em qualquer outra área. Pode ser lá no trabalho, quando você está enxergando uma oportunidade. Tem capacidade, mas uma coisa te limita. Mas o Espírito Santo está te perguntando nesta noite: quem você pensa que é? Gideão foi assim, Moisés foi assim, Jeremias foi assim. Eu não passo de uma criança. Sabe qual que era a crença limitante de Jeremias? Ele achava que ele, pode distribuir para o povo aí, não é para mim não, pode dar para o povo. Ele achava que era imaturo demais para viver esta promessa. Ele achava que a sua imaturidade o invalidava, ou sua baixa idade o invalidava. Quem tem menos de 25 anos aqui, levanta a mão. Menos de 25. Quem tem menos de 25 anos e não está prestando atenção no que eu estou falando, levanta a mão. Quem tem menos de 25 anos, levanta a mão, deixa eu ver. Tem bastante aí. E aí, queridos, nós muitas vezes achamos que a minha idade é muito para eu fazer isso, a minha idade é baixa demais para eu fazer isso, estou velho demais para me envolver com isso. Olha, Moisés foi chamado aos 80 anos. Quem tem menos de 80 anos aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Então você pode fazer muita coisa que nem Moisés. Porque nós temos que saber quem nós somos em Cristo Jesus. Essa fase não me autoriza a viver, sou muito novo. Mas Deus disse para Jeremias: não digas que eu sou uma criança, mas tudo aquilo que eu te revelar, isso falarás. O Senhor vai te revelar o que você precisa falar para esta geração. O Senhor vai colocar palavras na tua boca, se você for novo, se for velho, se for mais novo, se for mais maduro. Eu não sei a sua idade, eu sei de uma coisa: que Deus chama todos. Que Deus chama todos porque ainda há tempo. E este chamado, quando eu digo que Deus te chama, não pensa que é apenas para estar em cima de um palco, em cima de uma plataforma. Está falando, às vezes Deus está te chamando para ser bênção na sua casa, bênção na sua empresa, bênção como empresário, bênção na área dos estudos, na área da saúde, na área da tecnologia. Eu não sei, mas se Deus te chamar, diga sim. Amém. Foi assim. Gideão não sabia o que pensar a respeito de si mesmo. Moisés não sabia o que pensar a respeito de si mesmo. Aliás, eles até sabiam, mas sabiam de forma distorcida. Assim como também Jeremias, assim também como Isaías, que falou: ai de mim que sou homem de lábios impuros, e habito no povo de impuros lábios. Ele até sabia que ele era capaz, porque ele era, vamos dizer assim, tinha portas abertas na monarquia. Ele era um homem influente. Ele conheceu o rei Uzias, no ano que morreu o rei Uzias, está lá no capítulo 6. Ele tinha acesso, ele tinha capacidade, mas o que faltava para ele era moralidade. Na cabeça dele, ele não tinha moralidade para estar na presença de Deus, não se achava digno. Olha só como ele acreditava, como ele tinha uma crença de uma inadequação moral diante daquilo que era sagrado, diante do chamado.
Foi até uma análise sincera que ele fez a respeito de si mesmo. Só que, mais importante do que chegar de qualquer jeito na presença de Deus, é não permanecer de qualquer jeito depois que a gente sai da presença dele. Pastor, pode entrar prostituta na sua igreja? Claro que pode. Pode entrar bandido? Pode. Pode entrar político? Tá, já entrou bandido, pode entrar político também. Pode entrar, pode. Agora, a pergunta que se faz é o seguinte: depois que ouviu o evangelho, está 1 mês, 2 meses, 3 meses com a gente, permaneceu mesmo? Isso não pode, porque o evangelho vai começar a impactar. Entrou com o casamento destruído, vai ser consertado na presença do Senhor. Da parte de Deus haverá conserto, e tem que haver também das partes envolvidas disposição em se abrir para este processo. Porque Isaías chegou diante de Deus e falou: ai de mim, sou um homem de lábios impuros, está aqui na palavra. Ou seja, quem eu sou não combina com este ambiente que eu estou. É verdade, mas Deus estava chamando mesmo assim. Não era por causa da capacidade técnica dele, mas Deus estava levando Isaías para uma consciência espiritual. E Deus vai te levar para o entendimento espiritual que você nunca teve, em nome de Jesus. Agora, tem vezes que a gente não pensa apenas de uma forma, podemos dizer assim, negativa a respeito de nós mesmos. Às vezes tem gente que tem uma crença de autoconfiança que ultrapassa os limites, e isso também às vezes não é bom. Eu sou demais, eu vou fazer isso, pode me chamar que eu vou. Aí Pedro, diante das ondas do mar, ele vai e fala: Jesus, se é tu mesmo, me chama porque eu quero ter contigo, eu quero andar sobre as ondas do mar. Se és tu, manda-me ir até ti sobre as águas. Ele tinha uma crença diferenciada dos outros. Ele era aquele que puxava a espada e era o primeiro a cortar a orelha dos outros. A crença que ele tinha a respeito de si mesmo era diferente. Era uma fé ousada, só que era carente de validação. Porque fala: se for o Senhor, manda eu ir ter contigo. Mas no meio do caminho ele começa a duvidar e olhar para a situação, para a onda do mar. Então, ao mesmo tempo que ele tem essa crença positiva e fala: com Cristo eu vou transcender, eu vou ultrapassar limite. Aí começa a vir a dificuldade, aí ele começa a cair. Ele também tem uma crença que é frágil, que necessita de confirmação constante, de validação constante. Eu estou com Jesus, eu vou até o fim. Mas se alguém não me validar, ninguém falou comigo. E eu preciso de validação. Eu preciso de validação nas redes sociais. Eu preciso de validação da minha liderança. Eu preciso de validação dos meus professores. A maior validação já aconteceu na cruz do Calvário, quando Jesus morreu por você. Então vá e deixa o Senhor trabalhar no seu modo de pensar a respeito de si mesmo. Porque senão você vai ficar andando e afundando, andando e afundando, andando e afundando. E o Senhor está te chamando para andar sobre as ondas do mar, de forma constante. Ou seja, o problema desse pessoal todo que eu falei aqui, de todos esses exemplos, não foi a falta do chamado. Porque todos foram chamados, e todos nós somos chamados também. Diga assim comigo: eu sou chamado. Mas sabe o que nos pega? Quando nós tomamos posse das narrativas erradas a respeito de nós mesmos. Porque o que todo esse pessoal viveu foi um excesso de uma narrativa errada sobre si mesmos. Um achava que era o menor, outro achava que não sabia falar, outro achava que não tinha idade para aquilo, outro se achava demais, mas precisava de validação. Só que diante de tudo isso, Deus não veio com pregação, com estatística na vida deles, não veio com um tratamento especial, não. Deus apenas se fez presente, e a presença de Deus começou a tratar cada um deles. Saiba que na presença de Deus você vai ser tratado. A presença de Deus foi a resposta que eles precisavam. Para um, Deus falou: eu sou contigo, homem valente. Para outro, Deus falou: eu estarei com a tua boca. Para outro, Deus falou: não digas eu sou uma criança. Para outro, Deus disse: teus lábios foram purificados. E para Pedro, simplesmente Jesus falou: vem. E é isso que o Senhor fala para você nesta noite: vem e ande sobre as ondas do mar.
Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, olha, presta atenção nisso. A presença de Deus será o antídoto. A presença de Deus será o antídoto para identidades quebradas. Minha identidade se quebrou, se fragilizou por conta de um trauma forte que eu vivi, que não estava preparado para isso. Por conta de marcas profundas que eu não sei de onde que vieram na minha vida. Por conta de uma exposição de algo que eu fui pego no flagrante e isso me constrangeu. Então você não sabe, às vezes você nem sabe a fonte das quebras da sua identidade. Mas eu quero te dizer que na presença de Deus a sua identidade será curada. Fale para o seu irmão com fé, diga assim: na presença de Deus você vai receber o antídoto para a sua identidade quebrada, em nome de Jesus. Batalhamos contra demônios? Claro que sim. Sempre, não podemos parar com isso, né? Guerreamos guerras espirituais. Troca meu microfone que está com um problema aqui, está falhando. Nós guerreamos as guerras espirituais, sim. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Mas muitas batalhas no reino ultrapassam esse nível das guerras contra demônios. Não quero ser ousado, só dar um up aqui. Não quero ser ousado aqui. Não me acho que eu estou me achando bom, não, tá? Não me entenda mal, mas demônio é fácil expulsar. Porque você identificou o demônio, você está com a vida em santidade, está na presença do Senhor, vai lá e expulsa. Sai em nome de Jesus. Mas identidade quebrada só se cura na presença de Deus. E às vezes as maiores guerras estão nos tratamentos das nossas próprias identidades distorcidas. Talvez a sua maior batalha nesta noite seja contra uma identidade distorcida, ou que o inferno colocou em você, ou que o mundo impôs sobre você, ou que o meio onde você viveu, a família que você fez parte, construiu em você. Mas o Senhor te dá uma identidade nova nesta noite. Quem você pensa que é? É a pergunta que o Espírito de Deus está te fazendo. Então entenda que todos esses exemplos que eu dei, quando eles entraram nessa jornada com Deus, eu quero dizer que a jornada com Deus muda tudo. A jornada com Deus muda tudo, porque eles tinham uma visão inicial a respeito de si mesmos. Deus os chamou para uma jornada de fé, uma jornada de mudança, uma jornada de tratamento constante. E à medida que eles andavam com Deus, a mudança acontecia. À medida que eles se colocavam disponíveis para o tratamento de Deus, a metanoia, a mudança de mente acontecia. Então, eu quero te dizer que à medida que você andar com Deus, a sua mente vai ser cada vez mais mudada. E Enoque andou com Deus e não se viu mais o seu lugar na terra. Quem quer andar com Deus? Aleluia. Enoque viveu 365 anos. Um ciclo, um ano de anos ele viveu sobre a terra. E neste ciclo perfeito, Deus o recolheu para si, porque ele andou com Deus. Tanto Enoque como essas pessoas se submeteram a um processo divino. E eu te pergunto, você está disposto a se submeter a um processo divino, espiritual, a deixar Deus trabalhar na sua vida, a deixar o Espírito Santo confrontar você? Você está disposto? Porque nós precisamos nos submeter ao processo que Deus quer fazer em nós hoje, quer fazer na tua vida, em primeiro lugar, para depois respingar na sua casa, na sua família, porque só assim aprenderemos o que pensar a respeito de nós mesmos. É aquela frase: você pensa sobre o que você pensa? Você pensa sobre o que você pensa a respeito de si mesmo? Porque se a sua mente não for curada, você vai bater num teto. A mente não curada é teto de destinos. E o Senhor vai nos levar a romper com os limites, com o céu de bronze, com qualquer teto de tijolo que o destino, que o inferno quis colocar. Você vai romper, porque tem mais de Deus para nós em 2026. Amém. E aí, para finalizar,
Pastor, você leu 3 João? O que isso tem a ver? Tem muito a ver. Agora eu quero falar sobre esse texto. 3ª carta de João diz assim, no começo, o presbítero, que é João, verso 1, ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Ou seja, Gaio é um exemplo de uma mente transformada. Quem quer viver mente transformada, diga amém. Aleluia. Então nós encontramos esse homem chamado Gaio, porque ele se deixou ser transformado pelo Evangelho. Era tudo novo, a igreja estava expandindo, saiu de Jerusalém, foi para Samaria, para a Judéia, começou a ir para os confins da terra. Gaio era um nome comum no Império Romano. Gaio significa alguém alegre, é o significado do nome dele, né? Alegre, cheio de júbilo, aquele que se regozija, e parece que esse nome foi profético para ele. O apóstolo Paulo fala lá na carta aos Coríntios sobre um outro Gaio, aparentemente é o mesmo, mas era um nome comum, tá gente? Mas pelo perfil, o Gaio que o apóstolo Paulo fala, também era hospitaleiro, era próspero, gostava das pessoas, e o apóstolo Paulo fala, eu saúdo o Gaio que me hospedou, e toda a igreja de Corinto hospedou na casa dele. Olha só, imagina se acontece na casa de alguns irmãos aqui, meu Deus. Às vezes a gente passa o Natal junto, já quer ir embora logo, chega de gente. Mas Gaio era hospitaleiro, tanto o Gaio que o apóstolo Paulo comenta, como este que João comenta também. E olha só que João escreve, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, porque a palavra alma que é usada aqui é psique, é a nossa mente humana. Já ensinei isso para vocês, alma, coração, na Bíblia é mente, não é apenas emoção, é o centro da existência humana. Então quando João está falando, olha, Gaio, assim como o centro da sua consciência, da sua percepção de si mesmo é próspera, eu desejo que tudo te vai bem, porque a tua alma, a tua mente é assim. Você sabe o que pensar a respeito de si mesmo, Gaio. Então, já que você pensa bem a respeito de si mesmo, o meu desejo é que você continue com esta saúde e continue com esta prosperidade, porque a consciência que você tem a respeito de si mesmo já é próspera. Esta é a oração de João, e ele está dizendo, Gaio, a sua vida no exterior vai ser um reflexo daquilo que você já está pensando. A sua vida no exterior só pode prosperar porque o seu mundo interior já está curado, Gaio. Coloca aquela versão, por gentileza, que a gente colocou agora há pouco. Porque tudo o que vai acontecer no exterior vai ser um reflexo, porque interiormente você já é próspero, na sua mente, na sua alma você já tem saúde, você já tem prosperidade. Ou seja, a mente de Gaio era saudável, a mente de Gaio estava bem, a mente de Gaio era próspera. E eu quero profetizar nesta noite uma mente saudável para cada um aqui, em nome de Jesus. Saúde mental para o povo de Deus. Eu quero declarar e profetizar mentes prósperas aqui nesta noite. Você vai pensar com prosperidade. E eu quero profetizar, além desta saúde, além desta prosperidade, que tudo vai ser bem na sua mente, em nome de Jesus. Porque quando alguém te perguntar quem você pensa que é, se for na fila da padaria, se for para entrar no estádio de futebol, se for para um evento corporativo, se chegar o segurança de óculos escuros e gravatinha e perguntar para você, quem você pensa que é? Falar, ah, meu irmão, você não deveria ter feito essa pergunta. Você quer saber mesmo? Senta aí que eu vou te falar. A minha mente é próspera, a minha mente é saudável, a minha mente está tudo bem, porque eu estou deixando o evangelho agir na minha vida. Eu estou deixando o evangelho trabalhar. Eu estou deixando Deus organizar as circunstâncias dentro de mim. E eu quero profetizar que você vai deixar Deus organizar tudo dentro de você. Organizar o seu interior, organizar o seu pensamento. Chega de ter uma mente desalinhada. Chega de sabotar o seu próprio futuro. Este ano de 2026 não será sabotado por você. Porque nós temos uma mente alinhada com o céu. E aqui, pelo que eu vejo na história de Gaio, estou tomando posse para a minha vida e para a sua também. Pelo que estou vendo na história de Gaio, há um lugar onde a saúde, a prosperidade e a bondade tinha que morar. Sabe aonde? Na mente de Gaio. E eu quero declarar que a saúde vai começar na sua mente também, em nome de Jesus. Vai refletir no seu relacionamento, no seu casamento, na sua história.
Porque a pergunta está ecoando, não parei de falar essa pergunta, desde quando eu comecei aqui. Quem você pensa que é? E ao longo da sua caminhada com Deus, igreja, olha aqui para mim, conforme você vai andando com Deus, essa resposta vai mudando também. Você começou a andar com Deus, percebeu que Deus está alinhando os seus pensamentos ali, na sua vida financeira, na sua empresa, lá no seu trabalho, você começa a agir diferente, e aí quem você pensa que é naquele lugar, começa a mudar. Passa mais um tempo, Deus quer te levar para um outro nível. Sai desse lugar, monte seu negócio, vá viver na obra, vai abrir uma ONG, não sei. Deus te leva para um outro nível, e aí você começa a perceber quem você é em Deus. Essa resposta vai mudar ao longo da sua jornada, conforme você andar com Deus. Quanto mais você andar com Deus, mais a sua mente vai ser transformada. Onde o evangelho entra, a mente se transforma. Amém, queridos? E agora, já caminhando para o final, o que Gaio pensava a respeito de si mesmo? Porque ele deixou o evangelho agir na vida dele. O evangelho agiu na vida de Gaio. Por isso, ele podia pensar, sabe o que a respeito de si mesmo? Que ele era amado. Diga comigo, ele era. Diga assim, eu sou amado. Está aí. Você é amado do Pai. O que você pensa a respeito de si mesmo? Será que você pode responder que eu sou amado? Responda para você mesmo. Olha, deixa eu organizar meu pensamento. Eu sou amado de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Peraí, se Deus entregou o seu melhor, sabe quem eu sou? Eu sou amado. Diga para você mesmo, eu sou amado. Amém. Fala com mais convicção, diga, eu sou amado. E eu quero declarar assim, em Cristo você é. Você é amado sim. Sabe o que Gaio podia falar a respeito de si mesmo? Ele podia falar, olha, de boca cheia, eu sou fiel. Olha só o que diz aqui no verso 3. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade. NVI. Falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Ou seja, ele poderia falar a respeito de si mesmo. Se eu perguntasse para o Gaio, oi Gaio, quem você pensa que é? Ele poderia responder, eu sou fiel. Eu penso que eu sou fiel. E você? Pode andar fielmente? Será que você pode dizer a respeito de você mesmo, eu sou fiel? No meu casamento, nas minhas escolhas, na minha casa, eu sou fiel ministerialmente, com o Senhor, com os meus propósitos, com os meus votos que eu fiz com Deus. Eu sou fiel com a minha história de vida que o Senhor tem escrito em mim, através de mim. Ou seja, ser fiel não é um ponto de chegada em si. Ser fiel é continuação de um processo. E o Senhor está trabalhando em nossas vidas. Se alguém perguntasse para o Gaio, o que você pensa que é? Sabe o que ele poderia responder? Eu sou verdadeiro, ou eu ando na verdade, porque diz aqui no verso 3, parte B, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Se alguém te perguntasse, quem você pensa que é? Você poderia responder, eu sou verdadeiro. Porque a verdade precisa habitar em nós, e Cristo é a verdade, e eu quero profetizar que em Cristo Jesus, você vai ser cada vez mais verdadeiro. Amém? Oh, o Espírito de Deus está aqui, aleluia. Se Gaio estivesse aqui sendo entrevistado numa roda viva, colocado numa cadeira, e a gente apontando o dedo para a cara dele, que a gente gosta de fazer essas coisas, né? Gaio, quem você pensa que é? É dia de fazer hoje, como fala, o pessoal fala? Lavagem, vamos lavar roupa suja. Traz o Gaio aí. Quem você pensa que é, Gaio? Aí sabe o que ele poderia responder? Eu sou amoroso. Muita gente ia cair com a cara no chão, né? Por quê? Porque tinha gente naquela igreja que ficou com a cara no chão quando essa carta foi escrita para Gaio e não para o líder da igreja. E aí,
verso 5 e 6 diz o seguinte: amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Ele nem conhecia, ajudava gente que nem conhecia. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem, de modo agradável a Deus. Ou seja, Gaio era hospitaleiro, generoso, cuidadoso, ele era amoroso. Ele deixou o evangelho transbordar na vida dele. E eu quero profetizar, se alguém te perguntar isso, você vai poder falar pela fé, porque eu quero dizer que você foi alcançado pelo amor do Pai, e este amor vai transbordar através da tua vida. Amém, queridos? Deixa o amor de Deus transbordar na sua vida. Coloca a mão no teu coração, diga assim comigo: eu sou amado, eu sou fiel, eu ando na verdade, eu sou amoroso. Diga assim: isto não é arrogância, isto é concordância com aquilo que o Evangelho está fazendo na minha vida, em nome de Jesus. Aquele que está aprendendo a respeito de si mesmo, dá um forte aplauso a Jesus nesta noite, aleluia. Glória a Deus. Para concluir, queridos, tome posse da mente de Cristo, porque Gaio tomou posse da mente de Cristo. As respostas para esta pergunta: quem você pensa que é? As respostas não serão construídas hoje neste culto, tá, gente? Não gere essa expectativa. Hoje já estou sabendo quem eu sou. O Espírito Santo vai continuar trabalhando na sua vida, e você vai continuar buscando a presença dele, porque essas respostas serão reveladas ao longo do seu relacionamento com Deus. Como diz aquela canção linda que a pastora Ludmila Ferber, que já está na glória, ela cantou: quero andar com Deus, não é isso? Santo e separado. Eu lembro quando nós nos encontramos com ela aqui em São Bernardo, e aí o bispo que estava com a gente, né, foi: vem cá, vamos entrar aqui no camarim. Pegou, a pastora estava com um CD de um trabalho de 5 músicas, e ele pegou aquele CD dela e entregou para a pastora Ludmila. Tá aqui, ó, isso aqui canta muito, hein, isso aqui canta muito, para a pastora Ludmila. E a gente ficou naquele ambiente de unção ali, percebendo que alguma coisa estava acontecendo no mundo espiritual naquele momento, e nós estávamos ali, sem nós imaginarmos quem nós éramos, mas o Senhor proporcionou que nós estivéssemos ali com aquela mulher que escreveu essa canção: quero andar com Deus. Porque quanto mais você, indico você ouvir essa música essa semana, quanto mais você andar com Deus, santo e separado, mais você vai saber quem você é. Posso ouvir um amém? Porque nessa mesma carta tem um outro nome estranho, além de Gaio: Diótrefes. Olha que nome. Quem quer ser mãe pode pensar nesse nome. Diótrefes era o líder da igreja. Talvez tinha o mesmo tempo de evangelho do Gaio. Eu imagino que tinha até mais. Deve ser crente casca grossa, sabe? Crente velho, que nem eu, assim, mais de 30, 40, 50 anos de evangelho. Eu acho que Diótrefes tinha mais tempo de evangelho do que Gaio. Mas diferentemente de Gaio, ele não deixou que o mesmo evangelho atuasse na vida dele, porque ele, sendo líder, ele continuou intolerante. Lê essa carta na sua casa, você vai ver. Ele continuou intolerante, orgulhoso, cheio de preconceito, rebelde, não era hospitaleiro, mandava a gente embora quando chegava lá. Principalmente os mandados enviados pelo João. Chegava lá em Diótrefes, eu falei: quem te mandou aqui? Sai. E Gaio, sem ter uma posição de liderança, ele era hospitaleiro, amava todo mundo. O evangelho fez efeito na vida de Gaio, mas não fez efeito na vida de Diótrefes. Por quê? Você tem que responder. Quanto tempo você tem de evangelho? Ele está funcionando? Você está deixando ele agir na sua vida? O evangelho entrou em Gaio, mas não entrou em Diótrefes. Não é o tempo do evangelho que vai me dizer quanto santo você é. O que vai me dizer se você é reverente ou não, se você é temente ou não, é se você está deixando o evangelho agir na sua vida, na sua mente e no seu coração, agir na sua identidade quebrada. Deixa o evangelho de Deus agir na tua vida hoje, em nome de Jesus. Porque quando alguém te perguntar quem você pensa que é, você não vai responder pelo tempo de vida de evangelho, mas você vai responder: olha, hoje mesmo Jesus me transformou. Foi hoje de manhã que eu falei com ele, hoje que eu me arrependi, foi hoje que eu pedi perdão dos meus pecados. Então, talvez você tenha vivido anos respondendo essa pergunta de uma maneira errada, mas hoje,
respondendo essa pergunta com as palavras da sua história, das suas feridas, das marcas, das quedas, das limitações, mas hoje o Espírito Santo te chama a responder com essas palavras do céu. Eu sou filho de Deus, eu sou amado do Pai, eu sou curado, eu sou batizado no Espírito, eu sou chamado e eleito pelo Senhor. Você vai dizer em Deus, em Cristo Jesus, quem você é. Porque é assim que o Senhor está trabalhando na nossa vida. Está na hora de tomar posse da mente de Cristo. Temos pregado isso este ano, vamos pregar mais ainda. Você vai pensar como Ele pensa, vai ver como Ele vê, vai pensar a respeito de si mesmo, o que Ele pensa a respeito de você, e não viver mais sobre o peso do pecado, do passado, das marcas, de tudo aquilo que te atrapalha de viver o sobrenatural. Você vai responder no poder e na verdade do Evangelho, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Então eu quero que você fale com o Senhor nesta noite. Aleluia, feche os teus olhos. Você que está nos assistindo também, que esta palavra alcance o teu coração. Oh, glória a Deus. Eu não sei quantos estão me assistindo neste momento, ou quanto ainda assistirão esta ministração, mas esta palavra para você que está assistindo, e para cada um que está aqui comigo nesta noite. Eu quero que você tome posse desta palavra. E em primeiro lugar, se alguém aqui se sentia indigno, sentia que a sua idade o atrapalhava de fazer aquilo que Deus está te chamando para fazer, se alguém aqui se sentia incapaz para o chamado, para a obra de Deus que quer fazer a sua vida, eu não sei que obra que é essa, se é na igreja, se é fora da igreja, se é em alguma empresa, se é na política, eu não sei, mas se você está se sentindo incapaz diante desses pensamentos que Deus tem brotado no seu coração, eu não vou te chamar para vir aqui à frente, por conta do tempo e do espaço, mas eu quero para que haja uma confirmação desta palavra. Se Deus falou com você nesta palavra, vai ficando em pé no seu lugar, que eu vou orar com você nesta noite. Aleluia, amém, glória a Deus, amém, amém, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te engrandecemos. Leva-nos a este lugar de santidade e comunhão, porque nós dependemos de Ti, e agora nós sabemos quem nós somos. Somos filhos de Deus, somos eleitos, somos escolhidos, somos chamados para viver no meio de uma geração perversa e corrompida, sabemos disso, mas nada vai nos corromper, porque nós somos sal e luz desta terra. Tomamos posse da Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus nesta noite, aleluia. Aplauda forte ao Senhor Jesus. Te esperamos quarta-feira, domingo que vem. Se consagre e viva este tempo na presença do Senhor, neste ano profético da mente de Cristo. Estenda tuas mãos para frente, aleluia, aleluia, aleluia. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre o teu coração, e você seja marcado poderosamente hoje e para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E toda a igreja diga, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Deus te abençoe e ótima semana.